Olá, eu sou a doutora Samela, sou médica mastologista. Este mês é um mês em que nossos olhares estão mais voltados à saúde e aos cuidados das mulheres, principalmente relacionados ao câncer de mama. E para isso estou aqui hoje para responder algumas dúvidas, que são as dúvidas mais buscadas no Google sobre esse assunto. Vamos lá? Então vamos lá. O câncer de mama é hereditário? Sim, câncer de mama ele pode ser hereditário, então a porcentagem de cânceres de mama hereditário são de 10%, né? O que é o câncer de mama hereditário? É quando os familiares, como pai e mãe, passam essa informação geneticamente aos seus filhos, que podem ser tanto a mulher quanto o homem, os dois sexos, ok? Porém, a maior parte dos cânceres, 90% deles, eles não são relacionados à transmissão hereditária. Eles são adquiridos através dos nossos hábitos, que são carcinogênicos ao longo da nossa vida. E com a aquisição desses hábitos e ao longo do tempo, nós desenvolvemos mutações que acabam originando o câncer de mama. Então, apesar do câncer de mama poder ser hereditário, na maior parte ele é relacionado a fatores ambientais. Vamos para a próxima pergunta. Quais os sintomas da doença do câncer de mama? Então, o principal sintoma do câncer de mama é a presença de um nódulo de mama palpável. Esse disparado é o sintoma que a gente mais encontra nos consultórios. Outros sintomas também podem estar relacionados, como, por exemplo, a saída de uma secreção pelo complexo areolo-mamilar, pelo bico do peito, o mamilo. Uma secreção que, na maior parte das vezes, pode ser transparente ou um aspecto de água de rocha, mais avermelhada. Mas ela pode também ter outras características. Então, na presença de uma saída de uma secreção espontaneamente pelo bico do peito, precisamos, sim, mulheres, procurar um mastologista. Outro sintoma também que pode acontecer é a presença de um abaulamento na mama ou uma retração. Porque quando o nódulo cresce, ele deforma a estrutura, o formato da mama. E dessa maneira, ele pode abaular. Você vai sentir, vai observar no teu espelho que uma mama tem um formato diferente da outra. Assim como uma retração, que é quando o tumor ele puxa a pele para dentro. Ele também pode puxar o complexo areolo-mamilar para dentro. Então, na presença desses sintomas, sempre procure um mastologista. Outro sintoma que também pode acontecer é uma alteração na pele. Alteração da cor, com uma vermelhidão, a gente chama de hiperemia, e também do aspecto da pele, como o aspecto de casca de laranja. Imagine a casca de laranja, ela parece que está um pouquinho inchada e tem vários pontinhos. É esse aspecto que a mama fica, com o tecido da pele edemaciado, inchado, com alguns pontinhos, dando esse aspecto de casca de laranja. Esses são os principais sintomas do câncer de mama. Porém, quando a gente se encontra no consultório com a doença, a principal manifestação que a gente encontra é a presença de um nódulo nos exames de imagem. Então, as pacientes, no seu rastreamento, no seu acompanhamento, a gente detecta ou um nódulo ou microcalcificações, né? Nódulos não palpáveis. E o nosso objetivo é que isso ocorra, porque lesões que são identificadas aos exames de imagem no rastreamento geralmente são menores do que as identificadas no exame físico. Vamos para a próxima pergunta. Homens também podem ter câncer de mama? E a resposta é sim, com certeza. A incidência do câncer de mama nos homens ela é muito mais baixa do que nas mulheres, apenas 1%. Então, a cada 100 pessoas com câncer de mama, apenas um será um homem. Devido a essa incidência baixa, nós não temos um programa de rastreamento específico aos homens. Porém, quando eles apresentam uma alteração visível ou palpável na sua mama, deve sempre procurar um mastologista, para que possa ser feito o diagnóstico diferencial de uma glândula mamária ou de nódulo ou alguma outra alteração, ok? E os homens, quando nós temos a presença do câncer de mama em um homem na família, a gente tem que suspeitar sempre de uma alteração hereditária genética. Se você tem alguém na sua família que teve um câncer de mama, é possível que ele tenha ocorrido por conta de alterações genéticas que possam estar relacionadas à gênese do câncer. Vamos à próxima pergunta? Mulheres podem engravidar e amamentar após tratar a doença? Então, gente, quando as pacientes terminaram já o seu tratamento, elas podem sim gestar. Nós recomendamos que essa gestação ela ocorra de preferência depois dos 3 primeiros anos
do término do tratamento e seria ideal após os 5 primeiros anos, pelo risco da doença voltar nesses primeiros anos. E em relação à amamentação, a paciente pode sim amamentar, caso ela tenha a mama para amamentar. Algumas podem ser submetidas à mastectomia e não teremos como amamentar o bebê. Mas no caso de uma cirurgia conservadora da mama, ela poderá amamentar normalmente após o término do tratamento, podendo ter algum grau de dificuldade, mas ela pode estar ofertando a mama para o seu bebê. Vamos continuar então para a próxima pergunta. É possível prevenir o câncer de mama? Essa é a pergunta de milhões, certo? A prevenção do câncer de mama é uma ideia multifatorial. A gente precisa entender que a doença é multifatorial. Várias coisas ocasionam o câncer de mama, principalmente os não hereditários. Então, prevenir o câncer de mama exige da gente hábitos saudáveis, como, por exemplo, não fumar. Não existe nenhum grau de tabagismo que seja regular, que seja aceitável em relação a risco de câncer de mama. E estou falando de todos os tipos de cigarro. Cigarro de palha, cigarro comum, narguile, cigarro eletrônico, todos os tipos. Etilismo. O etilismo aumenta o risco de câncer de mama também, assim como de outros cânceres e outras doenças. Também não temos um limite considerado seguro. Então, recomendamos que o etilismo seja o menor possível. Outros fatores, como sedentarismo, também aumentam o risco de câncer de mama e a obesidade. Então, andam meio junto esses fatores, nós recomendamos que os pacientes não sejam sedentários e pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física regular, sendo ela de preferência aeróbica, podendo praticar mais atividade física com certeza. E existem outros fatores, como por exemplo no caso das mulheres, que gestam mais e amamentam. A amamentação ela produz um fator de proteção ao câncer de mama, então quanto mais se amamenta, melhor. E quanto mais filhos a mulher tem, ela passa mais tempo grávida e também acaba amamentando mais e, portanto, também entra como um fator de proteção ao câncer de mama. Então, observe, nós não temos uma receita fixa, um remédio único que vai interferir em relação à proteção da doença. O câncer de mama é uma doença presente na realidade do público feminino. O nosso risco é de 10 a 12% de termos a doença até o fim da nossa vida. É um risco alto. Então, tudo que pudermos fazer para evitarmos a doença através de hábitos de vida saudáveis é válido. Por quê? Porque quem se cuida, se previne e se ama.